Olá, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do grande amor de Deus, para um culto no lar, um culto que tem abençoado nossas vidas. Eu creio que você tem sido grandemente abençoado, por essas palavras, pelos louvores que Deus tem nos dado como presente em todo este período de pandemia. Eu gostaria que você continue, dando seu like, se inscreva, é muito importante para o canal, mas a maior alegria do nosso coração é poder te abençoar, sermos instrumentos para a sua vida. Iremos em seguida ouvir um lindo louvor e logo em seguida retornaremos com a palavra. Deus te abençoe grandemente. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um louvor com os irmãos, e peço que vocês acompanhem e adorem ao Senhor conosco. Direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender, são os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas do meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender, são os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou.
meus olhos vi sair do Rio Jordão a fonte de água viva. Este é o meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? O desejo do meu coração, espero que tudo vá bem. Vá bem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? O fruto das vossas mãos, e espero que ele vá bem no principal, o espiritual, né? O espiritual, nós precisamos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, né? E para o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, há um Golias, né, dentro de nós. E como base nesse tema, nós vamos usar a Epístola aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 14, entramos até o capítulo 8, no versículo 6, para a base da nossa meditação na palavra do Senhor, né? E quem puder, né, estar acompanhando com a sua Bíblia, acompanhe aí essa leitura que nós faremos nesse momento. Capítulo 7 de Romanos, no versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo,
nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, glórias a Deus, né? Essa é uma epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma. E essa é uma das suas 13 epístolas, né? Que constitui aqui todo o Novo Testamento, que são 27. E eu vi nesse texto assim algo maravilhoso. Nós sabemos que Paulo foi um grande homem de Deus. E ele endereça essa carta, embora ele não seja o fundador da igreja de Roma, ele escreve essa carta no final da sua última terceira viagem missionária à igreja que se formou em Roma, que começou ali na descida, na manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então alguns irmãos ali, então que receberam, que testificaram dessa maravilha, então começaram a igreja em Roma. E há 3 propósitos que Paulo, ao escrever essa carta, endereça aos irmãos que estão em Roma. O primeiro propósito, ele está preparando a sua ida à igreja de Roma. Ele diz em alguns textos que ele foi impedido até então de chegar até Roma. O segundo propósito que nós vemos, que há um problema de doutrinário na igreja de Roma, porque alguns judeus convertidos estão colocando práticas para a salvação do judaísmo. Então, Paulo está admoestando, orientando a igreja de Roma a respeito. E um terceiro requisito importantíssimo, que alguns estão tendo algumas práticas, pecando contra o Senhor, contra a doutrina do Senhor, e Paulo está direcionando, exortando a esses irmãos que estão ali em Roma. O interessante é que nós vemos e sabemos bem da história de Paulo, como ele foi um grande homem de Deus, usado por Deus. Foi um homem que teve uma grande instrução, dupla nacionalidade, ele sabia o hebraico, o grego, foi desde a sua mocidade, conhecedor da lei de Deus. Ele fazia parte, era um dos fariseus, até que ele teve um encontro do Senhor, com o Senhor. Ele foi um homem que achava que estava servindo a Deus e perseguia a igreja do Senhor. Ele testificou do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Ele ainda moço, ele testificou disso. Mas o Senhor escolheu ele como um vaso, de honra, para levar o evangelho aos gentios, aos povos. E esse evangelho chegou até nós por causa de Paulo, a grande transformação que Deus fez na vida dele. Mas mesmo ele sendo esse grande homem que ele foi, nós vemos que há uma grande batalha, ele vive uma grande batalha. E essa batalha é o quê? Um pecado que habita
que habitava nele e que habita em cada um de nós. Paulo descreve nessa epístola, ela tem um teor teológico muito grande. Alguns digam até que a epístola de Romanos poderia ser o evangelho de Paulo, porque ela tem um teor doutrinário muito grande a respeito da justificação mediante a fé a Jesus Cristo. E nós vemos Paulo reconhecendo que há uma luta interior, ao ponto de ele dizer que é um homem miserável. E é aqui que nós vemos, que cada um de nós há um Golias, em cada um de nós há um gigante. E permita-me fazer um paralelo com a passagem que nós conhecemos bem, quando Davi venceu Golias naquela batalha. Interessante que nós vemos que essa grande batalha, esse gigante veio se levantar depois que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E ali os filisteus se levantaram numa grande guerra, e o povo de Deus ali ficou numa situação muito difícil, porque houve uma estratégia. Os filisteus pegaram o melhor guerreiro que tinha e fizeram uma proposta para que não viesse tanto derramamento de sangue. Eles escolhessem dentre todo aquele exército que era muito numeroso, escolhesse um valente para que pelejasse contra ele, e aquele que vencesse essa batalha, então aquele povo ia servir. Mas interessante que nós vemos, era um gigante quase 3 metros de altura, preparado para a batalha desde a sua mocidade. A ponta da sua lança pesava 7 quilos. E quando nós vemos ele afrontando o exército de Israel e não aparecendo alguém para pelejar com ele, ele ia ganhando campo. Ele afrontava o exército de manhã e afrontava o exército à tarde. Assim não é diferente nas nossas vidas, no nosso interior. Paulo diz que por causa de a ofensa de um homem abundou o pecado, mas por causa da obediência de um homem superabundou a graça. Desde o pecado original, cada homem dentro do seu íntimo, na sua natureza, é pecaminosa. E esse é um gigante que muitas vezes se levanta, E se nós dermos campo para ele se agiganta e vai ganhando campo, vai vencendo o espírito. E aí o homem vai andando segundo a sua carne, mas não segundo o Espírito. E nós vemos aqui, embora Paulo seja um grande homem de Deus, ele entende que ele é um miserável, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua condição, e ele luta contra o pecado que há em si, para fazer a vontade de Deus na sua vida. Interessante que, como é que nós vamos vencer esses gigantes? Esse gigante que está em nós. Como é que nós vamos vencer essa batalha? A primeira ferramenta que nós podemos utilizar é a oração. 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 5, versículo 17, nos orienta ali que nós devemos orar sem cessar. Há uma passagem na Bíblia onde o Senhor fala para os discípulos, que eles entrem em oração para que não entrem em tentação. É através da oração que nós temos a comunhão com Deus. E assim nós vamos ter um relacionamento, vamos ter um vínculo. Vamos então vencendo esse gigante que está em nós.
O segundo ponto que nós podemos falar para vencer esse gigante que habita em nós é ter uma vida de meditação na palavra. Porque capítulo 19, acho que versículo 105 fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É com ela que nós temos a direção e a orientação para seguir nesse caminho que é estreito, que é o caminho correto, para que nós venhamos então a vencer esse gigante que habita em nós. É através da orientação da palavra e a prática dela, vivendo pela palavra, onde nós vamos vencer esse gigante que habita dentro de nós. E consagrando também as nossas vidas, que é o terceiro ponto, jejuando, orando e meditando na palavra do Senhor. Assim nós vamos vencendo esse gigante. Assim, quando esse gigante vier se levantar contra nós, nós possamos empunhar essas ferramentas, usar delas e guardá-las em nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Precisamos meditar na palavra, viver a palavra de Deus. No capítulo 6 de Romanos, Paulo nos orienta, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados como ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina e que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para
viverem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para viverem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáis livres da justiça, e que o fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus ainda fala, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E ainda nos diz, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a adentrar as cidades pelas portas. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus não abre mão desse princípio, santificação. Desde o princípio, quando o homem era santificado, ainda no jardim do Éden, ele tinha um relacionamento com Deus. A partir que ele pecou, ele quebrou esse relacionamento. E a santidade está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e Deus nos orienta. Quando Moisés se apresenta a Deus naquela sarça, o Senhor fala para ele: Moisés, tira essas sandálias, porque esse lugar aqui é santo. Quando Moisés então subia ao monte Sinai, onde Deus se manifestava, ele orientava aos anciões aquele povo não pisar naquele monte, porque aquele lugar era santo. E quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, então veio se revelar a este mundo, ele escolheu um lugar santo, o ventre de Maria. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Seja santo, porque Deus é santo. A igreja onde o Senhor almeja se manifestar tem que ser uma igreja santa, idônea, que vive não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos dê sabedoria para que nós possamos caminhar juntos em santificação, esperando a vinda e a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Depois de um lindo louvor, depois desta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, para que nós tenhamos um coração confiante, que nós possamos nos aquietar e saber que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Isso é muito bom. Que você seja grandemente abençoado dia após dia, e que numa próxima oportunidade, querendo o Senhor, iremos voltar para falar mais e mais do amor de Deus. Eu gostaria de orar com você, para que o Senhor continue te abençoando o seu lar, abençoando a sua família, seus sonhos e projetos. Oremos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos ao qual o Senhor nos concedeu, pelo louvor que falou tão grandemente ao nosso coração, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado por honrar nossa vida, por nos confiar nesta palavra, porque o Senhor é tão maravilhoso. Senhor, abençoe a vida desta pessoa, desta família que tem sido grandemente abençoado, que nesta noite com certeza não será diferente, que a palavra alcance o seu coração, com certeza já tem alcançado o seu coração, o louvor de uma forma toda especial, porque o Senhor diz que, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Continua abençoando grandemente, para a glória do santo nome, em nome do Senhor Jesus, que toda sorte de bênção sobre a vida desta pessoa, onde quer que ela esteja,
que ela seja confortada, abraçada pelo Teu Santo Espírito, porque o Senhor a ama, o Senhor não desiste dessa pessoa. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Aleluia. Obrigado por você estar aí, por você estar sendo grandemente abençoado. Fico feliz. Que o Senhor nos dê graça para uma próxima oportunidade de estarmos aqui. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue sobre o teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paz seja contigo. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor. Tchau, tchau.